Bom tudo. Bah, bom tudo porque olha aqui o tudo atrás de mim. O Rio, verão, Moscow City, sensacional. Os últimos dias do verão, talvez, é extraordinário, porque aqui a temperatura média, mesmo nesse final de verão, está entre 22, 23, 25 graus. Pra vocês terem uma ideia, no sul da Sibéria, não é nem no norte, no sul da Sibéria já está nevando. Extraordinário. E aqui, evidentemente, os moscovitas estão absolutamente deslumbrados porque é um prolongamento do verão. Os dias têm sido absolutamente extraordinários, todos ensolarados como hoje. Então a gente abre numa clave, digamos, muito auspiciosa para falar mais uma vez de assuntos extremamente tensos e espinhosos. Bom, primeiro de tudo, inscrevam-se no canal. Eu acho que o mês que vem o Pepe Café faz 1 ano e as respostas das pessoas que veem o canal, os ouvintes e telespectadores sérios são muito legais. Então, obrigado a vocês todos, mais uma vez. O assunto principal nesses últimos dias em Moscou, finalmente eu consegui parar, porque eu estava viajando como um camelo no deserto de Gobi os últimos meses, praticamente sem parar. Aí essa semana eu passei a semana inteira aqui e nessa semana agora também. E aí você começa a conversar com suas fontes, com diplomatas, com técnicos em ministérios, acompanhar os blogs militares russos mais em detalhe. E tem uma discussão extremamente séria rolando em todo o espectro, que é a resposta da Rússia às provocações constantes dos palhaços perigosíssimos em Kiev, dos seus patrocinadores na OTAN e em Washington, especialmente depois do kabuki, o verdadeiro kabuki desenrolando-se há dias, de uma decisão que já foi tomada há meses, que é usar mísseis de médio e longo alcance contra alvos dentro da Federação Russa. Mais do que tudo, Storm Shadows and Scalps. Não ataque MS americanos, que os americanos estão com medo. Bom, todo esse carnaval dos últimos dias terminou levando, no final da semana passada, em São Petersburgo, na verdade, numa entrevista impromptu. Putin estava saindo de uma cerimônia na frente do Hermitage. Um dos repórteres que sempre conversa com ele, a TV russa, fez uma pergunta, basicamente, e a resposta de Putin foi clara, concisa, 1 minuto, no máximo, foi devastadora. Basicamente dizendo, ok, as regras do jogo vão mudar e vocês estão mudando as regras do jogo. Se houver ataques de mísseis de médio e longo alcance, seus, da OTAN, contra alvos dentro da Federação Russa, na prática a OTAN vai estar em guerra contra a Rússia. Não podia ser mais sério do que isso. E nós vamos reagir de acordo, sem ameaça nenhuma. O que aconteceu na sequência? Os ratos da OTAN começaram a rastejar para embaixo das suas diversas sarjetas entre a sede da OTAN, o QG da OTAN em Bruxelas, Washington, o Beltway todo. Washington, Virgínia, Maryland, que é onde fica o Deep State. Então isso foi muito importante do ponto de vista de... a gente estava praticamente, no final da semana passada, a 1 milímetro do que poderia soltar de vez os cães raivosos da Terceira Guerra Mundial. Os russos sabem disso perfeitamente, a cúpula russa, a liderança russa, porque eles lidam com isso 24 horas por dia. E eles sabem perfeitamente o grau de demência dos silos de decisão de poder em Washington, especialmente, e os seus vassalos generais na OTAN e o pessoal técnico da OTAN que está em Lviv, no oeste da Ucrânia, e em Kiev, coordenando justamente com alguém que
endeusado na mídia ocidental como um grande espião, Budanov, que na verdade é um psicopata absoluto, que cuida da inteligência ucraniana em Kiev. Bom, o fato de que Putin conseguiu tirar o fuso, o pino dessa história e jogar o pino aqui no Moscow River, ajudou muito, pelo menos, a tornar a situação ligeiramente menos tensa nas próximas semanas, mas não tanto. Porque a lógica do Partido Democrata nos Estados Unidos, da OTAN, do combo que está tomando as decisões dos Estados Unidos, não tem nada a ver com aquele cadáver de pano ambulante, o zombie, que não consegue achar a maneira de chupar o seu sorvete. A gente está falando muito mais perigoso, do combo por trás que toma as decisões. E aí entra líderes do Partido Democrata, doadores do Partido Democrata e os mensageiros que são espécimes de funcionários russos como Jake Sullivan ou Tony Blinken. Esses caras não tomam decisões, as decisões são tomadas por eles, eles são os mensageiros. E eles ficam como baratas tontas, vão a Pequim, vão à Europa. No caso de Blinken, fica fazendo um tour constante entre o oeste da Ásia, a Europa, etc. A nada. E, claro, a demência de sanções, uma atrás do outro, e de cultura de cancelamento direta, e agora atingindo diretamente jornalistas, analistas e empresas de comunicação. Tudo. Desde o nosso amigo Larry Johnson, cujo canal foi, jogado fora pelo YouTube, ao cancelamento da Meta da RT. Então a cultura do cancelamento, a lógica da cultura do cancelamento agora é a demência total. Pior, e isso aconteceu um pouco antes dessa nossa conversa de hoje. A Comissão Europeia roubou a sua primeira fatia de ativos russos, confiscados, na verdade roubados também, por tempo indeterminado em bancos europeus, 1,4 bilhões de euros, bastante significativo, para comprar armas para a Ucrânia. Então a gente ainda não sabe qual vai ser a reação oficial do Kremlin, do Ministério das Finanças aqui em Moscou, mas é uma linha vermelha ultrapassada após a outra. E evidentemente a linha vermelha definitiva é os mísseis de médio e longo alcance contra a Federação Russa, porque isso vai acontecer. Eles não têm praticamente nenhum Storm Shadow em Kiev, esses Storm Shadow vão ter que vir da OTAN, e saindo um ataque com um Storm Shadow de algum país da OTAN contra um alvo na Federação Russa, e se houver vítimas civis, Putin já avisou que vai acontecer. Nossa resposta vai ser... E Ryabkov, vice-ministro de Relações Exteriores, diplomata brilhante, também nos últimos dias disse: a nossa resposta vai ser extremamente desagradável. Bom, isso nos leva a outra parte da discussão em Moscou nesses últimos dias, que é um assunto extremamente complexo, que é por que Putin não decapitou a cabeça da cobra até agora? E por que toda essa lógica de serial killer, de uma provocação e passando por cima de uma luz vermelha atrás da outra, as respostas da Rússia são praticamente inexistentes. Embora a Rússia responda no terreno de batalha em Novorossiya, e a degradação do sistema elétrico na Ucrânia inteira, por exemplo, os avanços em Donbass, que na verdade estão dizimando as forças ucranianas remanescentes no Donbass, estão puxando eles para fora de Kursk aos poucos, mas uma ofensiva já firmada. Mas as provocações continuam.
Vocês lembram que já lançaram drones contra Moscow City aqui atrás? Isso é uma coisa que pode acontecer de novo a qualquer momento. Mas uma coisa é você lançar enxames de drones contra a Federação Russa, que isso acontece praticamente todo dia. Não, evidentemente, na região de Moscou ou São Petersburgo, mas na Rota da Seda do Ártico, praticamente todo dia na semana passada, vindo da Finlândia e com o apoio dos suecos, ou seja, essa vertente escandinava de provocações da OTAN contra a Rússia, como ataques no Mar Negro e ataques nas regiões limítrofes da Rússia com a Ucrânia. Agora, se isso passa a mísseis de longo alcance, aí é que a gente entra na lógica demente total, que pode levar a uma confrontação absoluta. Então, Putin tem que gerir tudo isso e, ao mesmo tempo, gerir a relação da Rússia com o Sul global e a maioria global. O Sul global e a maioria global basicamente entende a lógica do que a Rússia está fazendo e apoia a Rússia em diversos níveis, diplomaticamente ou no pano de fundo, porque vem que a Rússia basicamente está envolvida em uma guerra existencial de um ataque com tudo que o Ocidente tem contra a Federação Russa e a Federação Russa está predominando em todo o espectro, inclusive no espectro econômico. Mais uma vez, lembrando mais uma vez, é a terceira potência global em paridade de poder de compra, enquanto a Europa está indo para o buraco. Isso, basicamente, em 30 segundos, define a situação econômica Europa-Rússia. E os Estados Unidos, como estão de longe, eles podem apostar, na verdade, em 2 atores por procuração. Não só a Ucrânia, que está sendo dizimada, esfacelada, a população está sumindo, não vai sobrar praticamente nada, e o que sobrar da Ucrânia no final dessa guerra vai ser um pedacinho, que a gente chama em inglês Rump Ukraine, é um pedacinho amputado da Ucrânia, e a Europa, e o trabalho sujo que a OTAN, os europeus da OTAN estão fazendo por conta do poder hegemônico. Ou seja, os Estados Unidos estão lá no fundo, protegidos pelo Oceano Atlântico e se acham invulneráveis. Então eles podem usar os vassalos para suas guerras eternas, e nesse caso eles têm 2 vassalos primordiais que, inclusive, no caso da Europa, eles pedem para ser vassalos aos Estados Unidos. Bom, essa situação não vai mudar a curto prazo e vai ficar muito pior. Mas todo esse longo debate de que a Terceira Guerra Mundial está batendo na porta, não, é bem mais complicado do que isso. E a guerra da OTAN, a guerra verdadeira da OTAN contra a Rússia não é agora. Essa guerra agora é o prenúncio. Por isso que eles querem um cessar-fogo. Por isso que a campanha no Ocidente agora é para um cessar-fogo, porque eles precisam rearmar não só a Ucrânia, como rearmar a própria OTAN, os europeus e a União Europeia como um todo. O horizonte da guerra, do ponto de vista da OTAN, onde eles acham que eles vão estar com o seu poder máximo, não é agora, é 2030. Em 2030, eles acham que eles vão ter coordenado toda a nova cortina de ferro e todos os elementos de uma nova Operação Barbarossa, como em 1941, envolvendo basicamente os ingleses, os dementes poloneses, os alemães, os chihuahuas bálticos e os dementes escandinavos. Esses são os atores principais, que poderiam se coordenar e lançar uma nova Operação Barbarossa. Os serviços de inteligência russos estão cansados de saber dessa palhaçada toda e, evidentemente, estão preparados para tudo o que possa acontecer da agora até nos próximos 6 anos, pelo menos, todo. E você ouve Lavrov, o maior diplomata do planeta, dizendo claramente, praticamente toda semana, não vamos negociar com terroristas. É uma operação antiterrorismo agora. O resultado do que está acontecendo na Ucrânia vai ser decidido no campo de batalha.
Ou seja, do ponto de vista dos Estados Unidos e da OTAN, especialmente antes das eleições americanas no início de novembro, que está praticamente na esquina, eles veem duas possibilidades apenas. Como eles nunca tiveram plano B, o plano A era uma rendição incondicional da Rússia, para colocar em termos diretos. Não. O que vai acontecer e os russos vão impor é uma rendição incondicional da Ucrânia. Completamente o oposto. O que significa uma rendição da OTAN. E o plano 2 é o que eles estão fazendo agora, como covardes, evidentemente, mas incitando, passando por cima de todas essas linhas vermelhas, uma atrás da outra o tempo todo, é criar uma escalação que está levando a uma guerra da OTAN contra a Rússia. Então isso é onde a gente está no momento. E é isso que Putin, na sua declaração curta, ele tirou o pino da granada e jogou fora, falando, não vai rolar isso. Você sabe muito bem, porque se rolar, o preço que vocês vão pagar, vocês não conseguem nem imaginar. Isso foi diplomaticamente a mensagem que Putin mandou para Washington, para os dementes do Partido Democrático, para os silos de poder do complexo industrial militar e para os pobres coitados, os palhaços da OTAN. Então a gente está num interregno muito perigoso, tão perigoso quanto durante esse verão. Uma das colunas que eu escrevi no começo do verão era o verão onde vivemos em perigo. O verão está acabando, mas ainda nós todos continuamos vivendo em perigo. O outono viveremos em perigo também. Nas próximas semanas, os dois acontecimentos absolutamente fundamentais. Falta 6 semanas, 5 semanas e meia para os BRICS, em Kazan. E depois, no começo de novembro, evidentemente, as eleições americanas, essa é uma história para os vários Pepes cafés antecedendo as eleições. Então, isso vai condicionar, esses dois eventos fundamentais vão condicionar o que vai acontecer a partir do final de 2024, 2025 e nos próximos anos. Os russos estão preparados, você estando aqui, conversando, ouvindo, escutando, você sente que eles estão preparados para tudo. Qualquer demência que vier do outro lado. Muito importante, muito perigoso. O SVR, a inteligência externa russa, descobriu com evidência de que os dementes em Kiev vão tentar montar uma false flag, um atentado de falsa bandeira brutal, provavelmente um ataque com míssil russo que eles podem ter, pode não ter, capturaram, etc., passou por contrabando, né? Contra um hospital, provavelmente, ou instalações civis, vão culpar a Rússia, um atentado de falsa bandeira, e com isso vão atrair mais dinheiro dos europeus, dos americanos, e influenciar a eleição americana também. Isso é muito, muito, muito importante. E o SVR não costuma soltar essas informações classificadas, secretas, assim. Dessa vez eles botaram direto na mídia russa inteira. E isso vazou para o Ocidente também. Ou seja, eles sabem nós sabemos o que vocês estão preparando, o que vocês estão aprontando, né? E as provocações da guerra do terror vão continuar, porque a estratégia, entre aspas, da OTAN no momento é apoiar qualquer iniciativa terrorista, literalmente, de Kiev. Ataques contra civis e edifícios civis dentro da Federação Russa praticamente diários, ataques contra instalações não só militares, mas exatamente supermercados, edifícios de apartamentos, etc., civis. Então isso vai continuar cada vez mais. E a paciência taoísta de Vladimir Putin, do Conselho de Segurança russo, segurando, porque eles estão pensando não só na organização da cúpula dos BRICS, que vai ser um negócio enorme, gigantesco, acompanhado por todo mundo no sul global, na maioria global,
E depois as eleições americanas, que dependendo pode haver uma, digamos, que ninguém tenha falsas esperanças, mas no caso de eu prefiro dizer uma não vitória da demência do Partido Democrata, há uma possibilidade de que pelo menos a guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia, ela passe a um estágio mais contido, digamos. E, evidentemente, o que for proposto aos russos que não for de acordo com os parâmetros russos para dar um fim a essa história, não vai levar a lugar nenhum e a guerra continua, talvez em outro registro, né? Então isso é onde nós estamos agora nesse interregno pré-BRICS, pré-eleição americana, com a guerra do terror apoiada por Washington, apoiada pela OTAN e na primeira linha de frente os dementes psicopatas de Kiev vai ficar cada vez mais forte. E, bom, nesse dia maravilhoso, na frente do Moscow City, na beira do rio mais uma vez, tenham paciência, fiquem alertas, acompanhem o Pepe Café e vamos continuar tentando destrinchar a extremamente complexa rede que está sendo armada. E não se esqueçam, fundamentalmente, de tudo o que está acontecendo. Essa é uma guerra do Otanistão contra a Eurásia, contra a Afro-Eurásia, contra a maioria global e, fundamentalmente, contra os BRICS. Muito obrigado a vocês todos. Até a semana que vem, também de Moscou. Tchau, tchau.